Neste momento,
Fala, meu povo, sejam todos bem-vindos à nossa aula de resolução de questões do canal Direito Descomplicado. Como vocês estão? Estão todos bem? Estão todos GG, joinha, joinha. Lady Laura. É isso aí, pessoal. Hoje é o dia da gente testar nossos conhecimentos, da gente saber se de fato nosso estudo está sendo ou não proveitoso, está sendo ou não suficiente. E hoje eu preparei para vocês um material bem bacana de 15 questões, como vocês já sabem, como vocês já conhecem, sobre o assunto despesas processuais e justiça gratuita. Vocês estão prontos? Estão preparados? Estudaram? Assistiram às aulas de ontem, às aulas de anteontem? Espero que sim. Pessoal, lembrando que as aulas de ontem e de anteontem já estão disponíveis aqui na plataforma da Twitch, certo? E esta aula que vocês estão assistindo agora vai ficar disponível também para o YouTube. Então, se você está assistindo a gente do YouTube, saiba que você pode participar ao vivo das nossas aulas e testar o seu conhecimento ao vivo com os recursos da Twitch. É só acessar na descrição desse vídeo o link para o nosso canal da Twitch. Nossa programação é a seguinte: quartas-feiras, às 19 horas, a gente faz a análise de casos concretos com a Joy, certo? Onde ela vai trazer os casos mais bizarros para a gente exercitar um pouco o encaixe da teoria à prática, certo? Importante para quem vai fazer concurso público da FGV, que adora fazer esse tipo de questão, certo? Nas quintas e nas sextas-feiras, nossa live às 19 horas é de uma aula expositiva, sempre de um assunto que nós elegemos durante a semana, certo? E aos sábados, às 15 horas da tarde, nós fazemos resolução de questões sobre a aula que nós demos durante a semana. Essa semana tivemos direito processual civil, tá? E o assunto foi despesas processuais e justiça gratuita. O material dessa aula já está disponível para aquisição, certo? Lembrando que ao adquirir o material, além da apostila, você vai receber essas questões que nós vamos trabalhar hoje, devidamente respondidas e comentadas para você praticar, certo? Por apenas R$ 5, tá? Material super fácil, que vale super a pena, certo? Pelo preço de uma Coca-Cola, ok? Então não perde tempo, adquire logo o seu material, fala aí com a gente, tá? Eu estou disponível nas PMs aqui da Twitch, tem o nosso Instagram que você tá vendo aí na tela, tá? Tem o nosso YouTube, tem o nosso Discord, que eu já coloquei o link, vou colocar novamente aqui para vocês conferirem, certo? E se você conseguir a façanha de não me encontrar em nenhum desses meios, você ainda pode mandar um e-mail para a gente dizendo quais os materiais que você quer, tá certo? Cada material custa apenas R$ 5. Super simples, super fácil, tá? E você pode adquirir um bocado de coisa por um preço irrisório, ok? Então, galera, enquanto o pessoal vai chegando, vamos explicando aí como é que vai ser a nossa jornada de hoje com as 15 questões. Nós vamos fazer 3 blocos de questões, 3 blocos, certo? 3. Onde nós vamos alternar com intervalos, tá? Então vai ter um intervalo entre um e outro. Olá, Joy! Seja bem-vinda! Vai ter um intervalozinho curto entre um e outro, tá? Onde a gente vai deixar você dar aquela olhadinha no material, fazer aquela revisãozinha, certo? Fazer um xixizinho, tomar uma aguinha, fazer um cafezinho, certo? E voltar com a mente fresca para a gente voltar às respostas, tá certo? Cada bloco 5 perguntas, certo? E a gente faz ao vivo aqui na Twitch, tá? Para você usar o sistema do palpite. O palpite é o seguinte: o canal da Twitch e somente só o da Twitch, tá? O pessoal que está assistindo aí no YouTube, presta bem atenção. Apenas o canal da Twitch tem essa mecânica, certo? Existe uma pontuação
que a plataforma ela vai adicionando à medida que você vai assistindo a live e vai interagindo com a gente. Essa pontuação você pode trocar por interações e pode trocar também por materiais, certo? Você pode adquirir um material gratuitamente, porque essa pontuação você não paga nada por ela, certo? Quem é inscrito no canal ganha pontuação em bônus, tá? E quem participa das nossas perguntas e responde corretamente ganha ainda mais, tá certo? Então é uma forma de você participar e de você conseguir aí os seus materiais de grátis, tá certo? Então, vai acumulando aí esses pontinhos, né? Quando eu disser valendo, vai aparecer um linkzinho na parte superior do chat para você fazer a sua aposta, certo? A gente vai colocar as alternativas. A questão vai ler a questão, ela vai aparecer aí, certo? Você vai ter 1 minuto para você votar na alternativa que você acha que é a correta. Se você acertar, você vai ganhar pontos além daqueles que você apostou. Lógico, quanto mais você aposta, mais você pode ganhar, certo? Só que se você errar, você vai ter também uma perda de pontos. Então, é um risco, né? A dica que eu sempre dou: tem 100% de certeza? Então marca, aposta bem muito, certo? Não tem tanta certeza? Marca, aposta bem pouco, tá? Chama mais pessoas participam, mais pontos você ganha, tá certo? É uma forma aí de te recompensar com pontinhos do canal que podem render, dentre outros brindes, o, o material que vocês tanto precisam, tá bom? Agora lembrando, pessoal, isso é só para quem participa na Twitch, tá? Se você está assistindo a gente pelo YouTube, ok? Vem para a Twitch que você pode participar dessa dinâmica que é bem interessante, tá bom? Então vamos lá, vamos para a resolução de questões. Vamos ver se o pessoal está afim de participar hoje ou não. Vamos lá. Questão 1 já começa com uma questão formulada pelo professor. São despesas processuais definidas pelo Código de Processo Civil, exceto honorários periciais, indenização de viagem, remuneração de assistente técnico, honorários advocatícios contratuais, ad êxito, e remuneração de assistente técnico. Aí, acabou duplicando aqui, certo? A, B, C ou D? Vamos fazer o palpite. Questão 1, A, B, C e D. Um minutinho aqui, valendo! Tempo esgotado, pessoal. Ó, e duas pessoas votaram na letra B. Vamos ver? E é a letra D, tá, pessoal? Indenização de viagem. Para você que não sabe, é bom porque você aprende, certo? A indenização de viagem, pessoal, ela tá descrita no artigo 84 do Código de Processo Civil, certo? Quais são as despesas processuais? Honorários periciais, certo? Custas processuais ou custas dos atos do processo, tá? É a mesma coisa, são sinônimos, certo? As despesas com assistente técnico também são despesas do processo,
tá? Remuneração do assistente técnico, ok? Indenização de viagem, tá? E indenização da testemunha, certo? São as 4 despesas processuais. Aqui eu troquei custas processuais por honorários periciais, tá? Honorários periciais, pessoal, faz parte das custas processuais. Então eu coloquei essa letra A aqui para confundir vocês, certo? Mas ela também é despesa, certo? Honorários advocatícios contratuais, ela não é considerada despesa contratual, certo? Ela é considerada remuneração dos serviços do advogado, beleza? Dúvidas? Vamos para a próxima? Vamos lá. Questão de número 2, também formulada pelo professor. De acordo com a determinação do CPC, a obrigação de pagamento das custas processuais, como regra, A. Cabe ao autor, que deve fazê-lo apenas no final do processo. B. Cabe ao réu, que deve fazê-lo como condição para a apresentação de sua contestação. C. É dividida entre autor e réu, devendo o autor pagar as custas quando do protocolo da petição inicial e o réu quando do protocolo da contestação. D. Quando for parte a fazenda pública, as custas serão pagas ao final pela parte sucumbente. E. O CPC determina que a fazenda pública não pagará custas processuais caso seja sucumbente, quer atue como autora ou ré no processo. A, B, C, D ou E. Vamos lá. 1 minuto, valendo! Tempo esgotado, pessoal. E aí, o que é que vocês acham? Como é que é a sistemática do pagamento das custas processuais? Ó, letra D de dado, ok? Letra D de dado. A priori, as custas processuais elas precisam ser adiantadas pelo autor da ação, tá certo? Agora, quando a fazenda pública ela for parte no processo, sobretudo quando ela for autora, as custas vão ser pagas no final, certo? Pela parte sucumbente, ok? Isso aí está no artigo 91 do Código de Processo Civil, beleza? É bom lembrar, tá, pessoal, que o Código de Processo Civil ele não fala sobre isenção das custas por parte da Fazenda Pública, tá? Isso é um detalhe importante. Dúvidas? Tá meus óculos aqui que tô mal acostumado. Eu não imaginei que eu fosse me acostumar com os óculos assim tão rápido. Acho bom que o headset prende, né, os óculos. Vamos lá, gente, para a próxima. Em certas situações, o autor é obrigado a prestar caução das custas processuais e honorários de sucumbência, quando não mais residir no Brasil. Contudo, a lei determina situações onde tal caução não é obrigatória. Assinale a alternativa que não dispensa o autor
de prestar a referida caução? A. Quando possui bens imóveis no Brasil. B. Quando o país de domicílio do autor possui norma pactuada com o Brasil que dispensa tal cautela. C. Quando o autor possui familiares no Brasil. D. Em qualquer situação, desde que a ação seja o cumprimento de sentença. E. Quando tiver ofertado bens móveis mais do que o suficiente para cobrir o valor das custas e honorários de sucumbência. A, B, C, D ou E. Vamos fazer aqui o palpite. 1 minuto, valendo! Tempo esgotado, pessoal. Alguém aqui foi na letra C. Quando o autor possui familiares no Brasil. Correto! Muito bem! Gente, essa dos autores possuírem familiares no Brasil foi totalmente inventada, tá? Todas as outras estão de acordo com o artigo 83, certo? Quando o autor ele possui bens imóveis no Brasil, a caução não é obrigatória, certo? Quando o país e domicílio do autor tem essa norma pactuada que dispensa, né, a cautela, evidentemente não há obrigatoriedade da cautela, da caução, certo? Quando é um cumprimento de sentença e também uma execução de título extrajudicial, não há necessidade de caução, certo? E claro, evidentemente, quando ele já tiver ofertado bens que sejam mais do que suficientes para cobrir o valor das custas dos honorários de sucumbência, também não há necessidade de caução, certo? Vale lembrar que na reconvenção também não precisa de caução, tá, gente? Dúvidas? Vamos para a próxima? Questão 4. Essa eu formulei pensando na FGV. Pedro ajuizou a ação contra Ana. Percebendo que a ação possuía interesse público, o juiz intimou o Ministério Público para intervir no feito. Em determinado momento da tramitação, Pedro mudou-se do Brasil para morar no Marrocos, país que não possui qualquer relação diplomática de direito processual com o Brasil, tendo Pedro comunicado o fato ao juiz. O juiz então intimou o Ministério Público para se manifestar, o qual opinou por intimar Pedro para que depositasse a caução do valor dos honorários de sucumbência, alçados em 20% sobre o valor da causa, sendo desnecessário o depósito das custas processuais, haja vista que já foram recolhidas quando do protocolo da petição inicial. Com base no Código de Processo Civil e na situação hipotética narrada, o juiz deve: a. Acolher em parte o parecer do Ministério Público, determinando o depósito das custas processuais além dos honorários de sucumbência. B. Acolher totalmente o parecer do MP, determinando o depósito da caução, o qual deve ser feito exclusivamente em dinheiro. C. Acolher totalmente o parecer do MP, determinando o depósito da caução, qual pode ser feita em dinheiro e ou em bens. D.
rejeitar o parecer do Ministério Público em razão da inexistência de sentença condenatória em face de Pedro. É rejeitar o parecer do Ministério Público, pois apesar de figurar como fiscal da lei, o MP não se enquadra na condição de interessado, não podendo requerer tal diligência. A, B, C, D ou E. Vamos lá. Questão 4. 1 minuto. Valendo! Atualiza, gente. Quando não aparecer o palpite, atualiza, certo? Pessoal que assiste aí do celular, certo? Sempre que acontecer de não aparecer palpite, da live parar, qualquer coisa do tipo, se atualiza, certo? Feche e abre aí a Twitch, certo? Que provavelmente vai retornar, tá bom? O aplicativo, infelizmente, tem muito problema. Tempo esgotado, pessoal. E aí? Qual dessas aqui será que é a verdadeira? Letra C. Certo? Vale lembrar, pessoal, que a caução ela pode ser tanto em bens quanto em dinheiro, certo? O que assim, eu acho um tanto quanto esquisito, né? Porque se a pessoa tiver bens imóveis no Brasil, ela não precisa prestar caução, certo? Mas, mesmo assim, a lei permite que a caução seja feita em bens, certo? Então, não sei como é que uma pessoa que não mora no Brasil vai ter outro bem que não seja um imóvel no Brasil, mas tudo bem, né? De repente. Ok, pessoal? Tá aqui nossos comentários. Dúvidas? Próxima. Questão 5. Julgue a assertiva a seguir. Custas dos atos do processo, por regra, devem ser pagas ao final da demanda processual pelo sucumbente, quaisquer que sejam as partes litigantes. Certo ou errado? Vamos gerar o palpite. Questão 5. 1 minuto valendo. Tempo esgotado, pessoal. E aí? Tá errado? O que é que vocês acham? Está errado! Muito bem.
Gente, as custas, via de regra, são adiantadas no processo, tá? A parte ela adianta as custas dos atos processuais, certo? Muito embora o juiz ele possa mudar essa lógica, certo? Mas perceba que aqui nós estamos falando da regra, certo? Essa regra pode ser mudada? Pode. Acontece muito em inventário, certo? A parte geralmente ela não tem dinheiro para pagar as custas processuais. Aí o juiz diz: não, paga no final, que aí tem que vender um bem, vai ter que pagar o imposto de transmissão, aí a pessoa ganha dinheiro, certo? Então, via de regra é no começo, mas essa lógica ela pode ser modificada, tá bom? Dúvidas? Bom, pessoal, esse aí foi o nosso primeiro bloco de questões, tá certo? Vamos fazer aqui um breve intervalo e já já nós voltamos com mais 5 questões. Nos vemos daqui a pouco.
Bora, pessoal! Estamos de volta, estamos de volta. Vamos para a questão 6. Essa aí caiu no concurso, hein, gente? Se liga aí. 2024, FENAS do Pará, concurso para procurador da Prefeitura de Luiz Alves, Santa Catarina. Em relação ao que prevê o CPC a respeito dos honorários advocatícios sucumbenciais, assinale a alternativa correta. A. Em nenhuma hipótese serão devidos honorários advocatícios nas ações de cumprimento de sentença. B. Os honorários advocatícios serão fixados pelo julgador com base apenas no proveito econômico obtido pela parte. C. Não há percentual mínimo a ser observado pelo julgador na fixação dos honorários. D. Não serão fixados honorários sucumbenciais em desfavor da fazenda pública. E. As causas em que a fazenda pública for parte, o julgador deverá observar critérios específicos para a fixação dos honorários sucumbenciais nas causas em que a fazenda pública for parte. Duplicou aqui. A, B, C, D ou E. Vamos lá? Eu tava com sono quando eu fui ver isso aí. Valendo! Tempo esgotado, pessoal. Alguém foi na letra C. Não há percentual mínimo a ser observado pelo julgador na fixação dos honorários. Será? É a letra E, minha gente. Tem percentual mínimo sim, senhor. O percentual mínimo é 10% sobre o valor da causa, tá? Ó. Vamos aqui, uma a uma. Honorários advocatícios em ações de cumprimento de sentença são previstos sim, tá? Inclusive no artigo 85, parágrafo 1º fala e eles estão regulamentados no artigo 523, certo? Os honorários advocatícios serão fixados pelo julgador com base apenas no proveito econômico obtido pela parte. Não. Quais são os critérios? Ó, grau de zelo do profissional, lugar de prestação de serviço, natureza da importância da causa do trabalho realizado pelo advogado, tempo exigido para o seu serviço. São 4 os critérios no artigo 85, parágrafo 2º, certo? Já falamos sobre o percentual mínimo, certo? Não serão fixados honorários sucumbenciais em desfavor da fazenda pública. Serão sim, mas esses honorários eles têm um critério próprio para serem fixados, certo? Esses critérios estão no parágrafo 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Ok? Dúvidas? Vamos para a próxima? 2024, a banca IVUFG, analista processual da Prefeitura de Rio Branco, Acre. De acordo com o inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nesse contexto, consoante o dispositivo do Código de Processo Civil, a Lei 1060 de 1964, em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita,
A. Não se aplica a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. B. Não compreende as despesas com realização de exame de código genético, DNA, e outros exames considerados essenciais. C. Não há impedimento de concessão de gratuidade de justiça ao requerente em caso de assistência por advogado particular. D. Não pode ser formulado na contestação, na petição para ingresso de terceiro em processo ou em recurso. A, B, C ou D? Vamos lá. Questão 7. A, B, C ou D? Um minuto, tá valendo? Tempo esgotado, pessoal. A galera foi aí na letra D. Será? Letra C, pessoal. Ó, advogado particular, o mero fato da pessoa contratar um advogado particular não é impedimento para que a pessoa tenha o benefício da justiça gratuita, tá certo? É importante que se diga isso, tá? Letra D, ela diz o seguinte: não pode ser formulado na contestação? Pode. O réu formula seu pedido da justiça gratuita na contestação, certo? O terceiro interessado, ele formula o seu pedido na petição de ingresso. E o réu, caso ele seja revel, e o terceiro interessado, caso ele entre na fase recursal, ambos podem pedir o benefício no recurso, tá, pessoal? Isso é importante. Dúvidas? Vamos para a próxima? 2024, banca objetiva, concurso para procurador jurídico da prefeitura de Pato Bragato, Paraná. O município X teve sentença favorável a si em processo judicial, cujo proveito econômico ultrapassava centenas de milhões de reais. A parte vencida alegou, em apelação, que o valor arbitrado a título de honorários em favor da Fazenda Pública Municipal era por demais elevado, requerendo sua redução. Em relação aos honorários sucumbenciais nas ações de grande valor em que for parte a Fazenda Pública, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assinalar a alternativa correta. A. Aplica-se o escalonamento progressivo previsto na legislação, ainda que o valor da condenação ou do proveito econômico obtido seja elevado. B. Incide a regra geral aplicável aos litígios entre particulares, fixando-se honorários entre 10% e 20%, qualquer que seja o valor da causa. C. Devem ser fixados honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for muito alto. D. Não há condenação em honorários nas demandas em que envolva a fazenda pública, independentemente do valor. A, B, C ou D. Vamos criar nosso palpite para a questão 8. Um minuto, valendo!
Tempo esgotado, pessoal. Gente, essa questão é extremamente sacana, certo? Vamos falar primeiro da resposta dela. É a letra A, certo? Mas assim, vamos lá. O que é a letra A? Aqui ela começa contando uma historinha, tá? O município X, ele teve sentença favorável em si em processo judicial, certo? E aí o proveito econômico ultrapassava centenas de milhões de reais. Beleza. O que é que você pensa a início? A questão ela vai ter a ver com a sucumbência em favor da fazenda pública. Beleza. Certo? A parte vencida alegou em apelação que o valor arbitrado a título de honorários em favor da fazenda pública municipal era por demais elevado, requerendo sua redução. Isso é o que, gente? Fixação de honorários por apreciação equitativa. Isso existe, tá? Isso existe. É, existe a possibilidade de você ter os seus honorários elevados, caso eles sejam muito, muito poucos, certo? Ou eles podem ser reduzidos se eles forem excessivos demais, tá? Isso aí é uma decisão jurisprudencial. Então veja como aqui vai induzir ao erro ao candidato, porque ele pergunta de acordo com a jurisprudência. Só que se você prestar bastante atenção, olha o que é que ele pergunta aqui. Em relação aos honorários sucumbenciais nas ações de grande valor em que a fazenda pública, em que for parte a fazenda pública, ele não está dizendo que a fazenda pública é vencedora, está dizendo que a fazenda pública é parte, certo? E quando ela é parte, ela pode ser tanto vencedora quanto perdedora, certo? Então, se ela pode ser tanto vencedora quanto perdedora, onde é que a gente vai buscar isso aí? Artigo 85, parágrafo 3º, certo? Que o que diz aqui é na letra A. Ah, é uma questão mal formulada? É uma questão mal formulada, claro. Induz bastante ao erro da pessoa, certo? Mas a letra correta é a A, porque por mais que essa pergunta não tenha nada a ver com essa historinha aqui, certo? Essa é a resposta correta. Existe esse escalonamento, certo? Dúvidas? Vamos para a próxima. Questão 9. CESP. Procurador substituto do município da Prefeitura de Cuiabá, Mato Grosso. De acordo com a jurisprudência do STJ, em sede de recurso especial repetitivo, a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal deve ocorrer quando o recurso tiver sido a. Não conhecido, seja ele provido ou desprovido. B. Examinado no mérito, seja qual for o resultado do julgamento. C. Integralmente provido ou desprovido apenas. D. Parcialmente provido apenas, ainda que seja mínima a alteração do resultado do julgamento. É integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal apenas. A, B, C, D ou E. Vamos lá. Questão 9. Valendo!
Tempo esgotado, gente. Alguém foi na letra A. A resposta correta, pessoal, é a letra E. Ok, pessoal? Lembra do que eu falei para vocês? Recorreu e perdeu se deu mal, certo? Recorreu e perdeu se deu mal, tá, pessoal? Quando é que a pessoa perde no recurso? Quando ele não é conhecido, ou seja, quando ele perde na admissibilidade, quando ele não é admitido, certo? Ou quando ele é improvido, ou seja, quando o desembargador admite o recurso, mas no mérito ele não dá provimento ao recurso, certo? E essa decisão ela tem que ser total. Se houver uma decisão de provimento parcial, certo? Aí não vai haver a majoração do artigo 85, parágrafo 11, tá? Isso aí tá na jurisprudência. Beleza? A pessoa tem que perder 100% do recurso para ele ser a sucumbência ser majorada. Tá bom? Dúvidas? Ó, lembrem-se que essa majoração do recurso é uma penalidade da pessoa que recorreu só por recorrer, tá? Então, se ela ganhou alguma coisa nesse recurso, não há penalidade, certo? Dúvidas? Vamos para a próxima. A última do bloco, 2024, Fundatec, Defensor Público Substituto, Defensoria Pública do Paraná. Com base na legislação e na doutrina defensorial sobre a assistência judiciária, assistência gratuita e gratuidade de justiça, assinale a alternativa correta. Nos termos do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. B. A concessão de gratuidade de justiça afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. C. A assistência judiciária integral gratuita é direito de todos, dever do Estado, prestada pela Defensoria Pública ou em locais que não estiver instalada por advogados dativos, por ter sido opção do constituinte o modelo misto ou híbrido de assistência. D. Presume-se verdadeira alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz somente indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a parte a comprovação dos preenchimentos dos requisitos dos pressupostos. E. O direito à gratuidade de justiça compreende todas as despesas processuais e extrajudiciais e se estende ao litisconsorte ou ao sucessor do beneficiário. A, B, C, D ou E. Vamos lá. Um minuto valendo. Já falei, pessoal. Quando não aparecer a questão, atualiza, sai e entra do aplicativo, faz alguma coisa do tipo. Viu? Vamos lá, gente. Qual a resposta correta? Letra D.
Presume-se verdadeira alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz somente indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a parte de comprovação e preenchimento dos referidos pressupostos. Poderia ser a letra A, professor? Poderia. Só que a letra A não falou do inciso da Constituição, do artigo 5º, certo? Essa é mais uma daquelas questões sacanas, certo? Mas aqui está. Dúvidas? Bom, pessoal, vamos para mais um intervalo e já já a gente volta com mais 5 questões, nosso último bloco de hoje. Beleza? A gente volta daqui a pouquinho.
Vamos lá, pessoal, vamos retornar, vamos retornar. Olha aí, gente, questão 11. Mateus figurava como autor numa ação em face de uma determinada instituição financeira. Em determinado momento, Mateus foi acometido de um mal súbito e veio a óbito. O processo foi suspenso para regularização do polo processual, vindo a substituí-lo Frederico, seu filho e herdeiro único. Considerando que Mateus litigava sob o manto da justiça gratuita, deferido pelo juiz, é correto afirmar: A. Frederico deve, no momento em que ingressar no processo, requerer ao juiz, caso possua os requisitos, o benefício da justiça gratuita. B. O juiz, ao intimar Frederico, deve solicitar que este se manifeste sobre seu interesse em litigar sobre o manto da justiça gratuita, o qual foi concedido ao seu pai, cassando-o em caso de silêncio ou negativa. C.
Frederico tem direito à justiça gratuita, mesmo que não preencha os requisitos, posto que, quando ingressou no processo, seu pai já tinha adquirido o benefício. D. Frederico tem direito ao benefício da justiça gratuita, mas se seu pai não tivesse requerido no processo, não lhe faria jus, mesmo que preenchesse os requisitos. E. Frederico não possui direito à justiça gratuita de seu pai, ainda que preencha os requisitos. Contudo, só precisará se responsabilizar pelas despesas que provocou após a sua entrada no processo. A, B, C, D ou E. Bora lá? Questão 11. 1 minuto, valendo! Tempo esgotado, vamos ver. Foram na letra D. Vamos lá? Letra A, tá, pessoal? Gente, lembrem-se, o benefício da justiça gratuita é um benefício personalíssimo, tá? Frederico, ele só vai ter direito à justiça gratuita se ele tiver os benefícios, certo? Lembre-se que no caso de litisconsórcio, quando nós temos duas partes, certo? Quando uma pede o benefício da justiça gratuita, a outra não necessariamente vai ter, certo? Ela só vai ter se ela também tiver direito aos requisitos da justiça gratuita, porque esse é um benefício personalíssimo, tá? Tá aqui os nossos comentários. Dúvidas? Bora para a próxima? Em 2024, CESP, procurador da Prefeitura de Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo. Julgue o item que segue, de acordo com o Código de Processo Civil e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese do recurso ser provido total ou parcialmente, o tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, ainda que seja mínima a alteração do resultado do julgamento. Certo ou errado? Bora lá. Questão 12. Certo, errado. 1 minuto, valendo. Tempo esgotado, gente. E aí, tá certo ou tá errado isso aqui? Errado, tá, pessoal? Lembrem-se, caso a decisão no recurso seja alterada, ainda que só um pouquinho, não haverá majoração dos honorários previamente fixados, tá? Tá aí, ó.
Info 795 do STJ, para você ler, caso você queira se aprofundar. Dúvidas? Vamos para a próxima? Questão 13, FGV, Primeiro Exame Nacional da Magistratura do ENAM. No que se refere à disciplina legal dos honorários advocatícios, é correto afirmar: A. É possível a sua compensação nas hipóteses de sucumbência parcial. B. É vedada a percepção de honorários sucumbenciais por advogados públicos. C. Os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, nas hipóteses de perda superveniente do interesse de agir. D. Não serão devidos honorários sucumbenciais quando a parte vitoriosa no processo for advogado atuando em causa própria. E. Não será lícito ao advogado valer-se de ação autônoma para cobrar o respectivo valor, transitado em julgado decisão que tenha sido omissa quanto ao direito dos honorários. A, B, C, D ou E. Bora lá. Questão 13. 1 minuto, valendo. Tempo esgotado, pessoal. Alguém foi na letra B? Vamos ver. Letra C, tá, pessoal? Letra C. Inclusive, essa letra C, ela está prevista, ó, no parágrafo 10 do artigo 85, tá? Vamos ver aqui, ó. É possível a compensação nas hipóteses de sucumbência parcial? Não, não é possível, certo? Isso aí tá onde? Eu coloquei aqui bem direitinho. Ó, artigo 85, parágrafo 14, certo? Advogado público tem direito também a honorário de sucumbência? Tem sim, senhor. Artigo 85, parágrafo 19, tá? Os advogados públicos, como os privados, também têm direito a honorário de sucumbência. Advogado atuando em causa própria tem direito a honorário de sucumbência? Tem. Parágrafo 17. O advogado pode valer-se de ação autônoma para cobrar e definir os honorários sucumbenciais? Pode. Parágrafo 18. Tá? Dúvidas? Vamos para a próxima? Penúltima de hoje, questão 14. IVUFG. Analista Judiciário de Direito, Área Administrativa, TJ do Acre. A gratuidade da justiça concedida à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar os custos das despesas processuais e os honorários advocatícios, não isenta o beneficiário de: A. Efetuar os pagamentos ao final nas multas processuais que lhe sejam impostas. B. Financiar a realização do exame de código genético DNA quando houver. C. Indenizar a testemunha no valor de um salário integral, como se em serviço estivesse. E D. Remunerar o intérprete ou tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira. A, B, C ou D. Vamos fazer o palpite. Questão 14. 1 minuto, valendo!
Tempo esgotado, pessoal. Foram na letra A. Será que é a letra A? É a letra A. Muito bem. Gente, lembrando, certo? Justiça gratuita não dispensa a pessoa do pagamento das penalidades processuais, certo? Multa processual é imposta caso a pessoa faça o quê? Litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, tá? Justiça gratuita nenhuma vai suspender isso aí não. Beleza? Dúvidas? Vamos para a última. Julgue a assertiva a seguir. A justiça gratuita pode ser requerida em qualquer momento processual, desde que advinda de questão superveniente, devendo o juiz, nessa hipótese, abrir prazo para a parte oposta se quiser impugná-la. Certo ou errado? Bora lá. Questão 15. 1 minuto, valendo. Tempo esgotado, pessoal. E aí, tá certo ou tá errado isso aqui? Está certo. Ok, pessoal? No caso aqui, ele está falando, ele está condicionando esse requerimento a uma questão superveniente, certo? E a gente viu que isso aí é o quê? A exceção, né? A regra, de fato, é que autor, réu, terceiro interessado, cada um tem o seu momento certo para requerer a justiça gratuita. O autor vai requerer na petição inicial, o réu vai requerer na contestação e o terceiro interessado vai requerer na peça que ele entra no processo, certo? Agora, qualquer um deles pode, alegando questão superveniente e provando, evidentemente, certo? É, suscitar o pedido de justiça gratuita em qualquer petição, certo? E caso isso aconteça, o juiz vai intimar outra parte para impugnar, ok? Dúvidas? Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula de resolução de questões, tá? E como temos aí 3 espectadores, vamos fazer uma raid, né? Olha só, o Leozinho tá on. Vamos para ele. Vamos dar uma passadinha lá no Leonicórnio, beleza? Pois bem, galera, amanhã, se der certo, a gente entra para jogar um pouquinho, para desopilar, certo? Fiquem agora com o Leonicórnio, tá? Com a diversão que é o canal dele. Um abraço a todos e até amanhã, talvez, com um pouco de Fire Emblem. Valeu!